Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da linha de frente do conflito na Ucrânia para o dia 14 de maio de 2025. E hoje temos muita coisa para cobrir, porque, como podem ver no mapa, há muitos avanços que precisamos comentar. Além disso, há outras informações importantes que devemos discutir, como a possível reunião que está sendo articulada na Turquia entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de começar com todos os detalhes do dia de hoje, gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se você me acompanha com frequência, gosta do meu conteúdo e ainda não se inscreveu, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda imensa para mim. Mas vamos direto ao ponto. Em primeiro lugar, como de costume, começamos pelo sul para depois avançar rumo ao norte. E para começar, vamos falar sobre a zona sul de Donetsk, em direção a Bahatyr, na região ao leste de Velika Novozilka. Porque ao sul de Bahatyr, o exército russo conseguiu um avanço na direção de Odratny. Isso segundo fontes como a Divian, que indicam que os russos capturaram algo em torno de 10 km², o que lhes permite se aproximar tanto do leste de Odratny quanto do sul de Bahatyr. Nas imediações dessa última localidade, Bahatyr, também foi possível observar avanço russo dentro da vila. Diversas fontes, entre elas o Suryakmi Maps, reportam que o exército russo realizou um avanço considerável, conseguindo capturar toda a parte norte de Bahatyr até o rio Bafchá. Isso coloca aproximadamente 60% da localidade de Bahatyr sob firme ocupação russa, dividindo a vila entre leste e oeste, com a parte oeste resistindo sob o controle heróico das Forças Armadas da Ucrânia. É preciso acompanhar com atenção se os russos tentarão seguir avançando para expulsar completamente as forças ucranianas de Bahatyr. Aqui também é necessário levar em conta os últimos avanços que ocorreram ao sul, porque, embora os russos já controlassem uma parte importante do setor sul de Bahatyr, esses avanços em direção ao sudoeste aumentam a pressão e podem, eventualmente, permitir ao inimigo entrar por esse flanco na tentativa de encerrar a batalha. Mas isso ainda está em aberto. O certo é que, ao longo da última semana, houve muito movimento nessa localidade de Bahatyr, assim como em muitos outros pontos da linha de frente. Mais ao norte, os russos conseguiram avançar em uma zona sobre a qual já falamos bastante nas últimas semanas. Trata-se da ruptura russa na direção de Novomikhailivka, onde o exército russo primeiro capturou o vilarejo de Trudov, depois abriu uma brecha em Novomikhailivka. A partir daí, os russos iniciaram ataques em múltiplas direções e conseguiram capturar localidades como Oleksandrivka, onde agora exercem forte pressão contra a região de Stara Mikolaivka. Por enquanto, a situação da defesa ucraniana permanece estável, mas, como já destacamos no passado, essa estabilidade é frágil devido à proximidade do inimigo com a localidade de Romanivka. Se os russos capturarem Romanivka, a cidade de Soliana será ameaçada em duas frentes, e se os russos entrarem em Soliana, então a posição das forças ucranianas em Stara Mikolaivka se tornará extremamente difícil, com a retirada podendo ser bastante complicada, se não impossível. Neste momento, a defesa ucraniana segue firme, embora sob tensão. Mas isso nos leva de volta a algo que já havíamos comentado, que ao romper Novomikhailivka, os russos começaram a atacar em múltiplas direções. O que aconteceu de forma mais concreta? Em primeiro lugar, houve um pequeno avanço, não muito relevante, ao sul de Novomikhailivka. O mais importante se deu na direção de Malinivka, onde imagens geolocalizadas mostram posições russas dentro da localidade. Isso muda o panorama do mapa e concede vários quilômetros quadrados ao inimigo. E o mais preocupante é que os russos conseguiram capturar grande parte de Malinivka de forma súbita. Ainda não há controle total por parte dos russos,
pois certas zonas a oeste da vila continuam sob o bravo controle ucraniano. Mas sim, grande parte da localidade caiu sob ocupação inimiga. Essa ofensiva também se conecta com um eixo de combate que temos comentado recentemente: Pokrovsk. Já falamos sobre o que está acontecendo em Pokrovsk, onde os russos voltaram a atacar rumo ao sudoeste da cidade. O exército ucraniano, no entanto, conseguiu preparar suas defesas com inteligência e resiliência. Houve um momento em que parecia que nada seguraria os russos, mas a Ucrânia contra-atacou, empurrou o inimigo de volta e conseguiu estabelecer defesas mais sólidas, mesmo considerando que as posições principais estavam mais a oeste, ou melhor, como quis dizer, mais a leste. Nas últimas semanas, observamos ataques constantes, com avanços esporádicos por parte do exército russo vindo do leste, algo que antes parecia improvável, mas agora está acontecendo. Já vimos os russos entrarem em localidades como Mirolubivka e agora na localidade de Malinivka. Essas duas vilas fazem parte de um mesmo eixo operacional. De acordo com as informações disponíveis, os russos estão agora a cerca de 20 quilômetros de Pokrovsk. Ainda é uma distância considerável, e é preciso lembrar que há diversas posições defensivas fortificadas do exército ucraniano entre eles e a cidade. Mesmo assim, os russos estão tentando avançar. E o caso de Malinivka chama a atenção porque, embora houvesse relatos de ataques na região, a ofensiva foi muito profunda. O inimigo não apenas alcançou as cercanias da vila, como entrou e capturou grande parte dela em pouco tempo. Precisamos observar com atenção o que ocorrerá nesse eixo nos próximos dias, pois, se os russos conseguirem ganhar tração em Malinivka, não será surpreendente se começarem a investir mais recursos para pressionar diretamente o setor leste de Pokrovsk com mais força do que antes. Vamos agora falar brevemente sobre a zona de Toretsk, onde fontes como a Divian e o Suryak Maps reportam que o exército ucraniano contra-atacou e conseguiu recuperar parte do território. A batalha de Toretsk segue bastante difícil, continua muito disputada e representa um enorme desafio para o exército russo. Vale lembrar que, após uma longa batalha, os russos conseguiram capturar Toretsk, mas depois vimos como os ucranianos conseguiram se infiltrar novamente dentro da cidade. Essas infiltrações se transformaram em ataques mais importantes e, de repente, a batalha por Toretsk recomeçou. E o exército ucraniano conseguiu capturar porções importantes da cidade. E ainda que o exército russo tenha recuperado bastante território e conseguido abrir caminho em diferentes setores, ainda vemos que o exército da Ucrânia oferece uma defesa extremamente sólida, uma resistência determinada, e inclusive consegue contra-atacar em vários pontos diferentes, repetindo um pouco do que aconteceu na primeira batalha por Toretsk. E não tenho nenhuma dúvida de que, da mesma forma que foi a primeira batalha por Toretsk, esta vai continuar sendo uma batalha extremamente complicada, extremamente dura para ambos os lados. Uma batalha da qual, provavelmente, continuaremos ouvindo falar. Certamente no curto prazo, talvez até no médio prazo. E quem sabe o que poderá acontecer no futuro. E com isso, vamos agora comentar dois avanços adicionais. O primeiro ocorre em uma zona sobre a qual já tínhamos falado muito em outros momentos. Aquele avanço russo a partir de Ivanivka, em direção ao nordeste, onde os russos conseguiram capturar localidades como Nove, como Lipov, como Katerinivka, como Nova Mikhailivka. Era um eixo de avanço bastante promissor, mas que recentemente não tínhamos abordado muito porque, de acordo com diversas fontes, não vinham sendo relatados novos avanços nessa área. Porém, agora há um novo movimento, e parece que o exército russo conseguiu avançar novamente. Segundo fontes como Suryak Maps, os russos teriam capturado a primeira rua da localidade de Ridkodub. Isso, como já vínhamos comentando, faz parte de toda essa ação ofensiva por parte das forças russas, na região onde se unem as regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Era um ponto bastante interessante,
porque os avanços ali estavam sendo profundos e constantes. Num período do conflito em que, há algumas semanas ou mais de um mês, havia pouquíssimos pontos em que os avanços eram constantes, praticamente diários, essa zona estava mostrando exatamente isso. Mas, de repente, seja porque o exército russo perdeu força, seja porque o exército ucraniano conseguiu responder à altura e estabelecer uma linha de defesa eficaz, os avanços nesse setor começaram a parar. Agora resta ver se de fato vão retomar essa ofensiva com a entrada em Ridge-Kodub. Mas, sinceramente, não saberia dizer. Isso também é algo que ainda teremos que observar. E agora, para encerrar o que se refere à linha de contato, vamos um pouco mais ao norte, até a região de Sumy, onde, como sabemos e já comentamos, o exército russo tem lançado diversas operações dentro do território de Sumy. E, segundo várias fontes, nas últimas horas, o exército russo teria conseguido entrar na localidade de Vodolask, capturando certas áreas nos arredores e, pelo que entendi, também parte do que é considerado administrativamente como pertencente àquela localidade. Em relação à região de Sumy em geral, muitos rumores já circulavam sobre o que poderia acontecer ali, especialmente após os combates na região de Kursk. Falava-se que o exército russo poderia lançar uma ofensiva contra Sumy. E ainda que estejamos vendo ações por parte dos russos, isso é apenas uma continuidade do que já vínhamos observando anteriormente. Não é como se esses ataques tivessem se intensificado após as batalhas em Kursk. Isso me leva a entender que, muito provavelmente, as tropas que foram liberadas da frente de Kursk e que já não têm mais combates por lá, começaram a ser transferidas para a região de Donetsk, especialmente para as zonas próximas a Pokrovsk. E é exatamente ali que temos visto uma série de novos avanços. Não acredito que seja coincidência o fato de que, no momento em que os combates em Kursk diminuem de intensidade, porque a maioria das posições ucranianas, se não todas, foram expulsas, comecem a surgir avanços novamente, constantes e sustentados em vários pontos de Donetsk. E é sobre isso que eu queria falar agora. Estamos vendo, neste mês de maio, que a frente está extremamente ativa. Há muito movimento acontecendo, especialmente quando comparamos com os meses anteriores. Durante os meses de janeiro, fevereiro e abril, os avanços foram relativamente limitados, especialmente se comparados ao que se viu em 2024. No mês de março, os avanços foram um pouco mais consideráveis, mas isso aconteceu sobretudo por conta da ofensiva russa na região de Kursk. Agora, como já comentamos em outros vídeos, os avanços estão se tornando muito mais evidentes neste mês de maio. E se as projeções continuarem nessa linha, é provável que maio seja o mês com mais avanços no ano até agora. A maioria desses avanços, obviamente, está sendo feita pelo exército russo, que é quem vem liderando a maioria, ou praticamente todas, as ações ofensivas dentro da Ucrânia. É importante lembrar que, por parte da Ucrânia, as ações mais notórias ocorreram em Kursk e Belgorod, especialmente em Kursk, que se localiza fora do território ucraniano, ou seja, em território russo. E, se não estou enganado, o exército ucraniano não realiza ofensivas contínuas desde os ataques em Zaporizhia e, mais tarde, os ataques contra os flancos de Bakhmut. Também se pode considerar Krynki como uma dessas ações ofensivas. Porém, em termos de tropas envolvidas, equipamentos utilizados e território conquistado, acredito que não dá para comparar nem somar essas ofensivas ao que estamos vendo agora. O que quero dizer é que os russos, que são quem mantém essas ofensivas contínuas já há quase 2 anos dentro da Ucrânia, estão novamente conseguindo um certo grau de fluidez nesses avanços. Ou seja, são avanços constantes em vários pontos estabelecidos. Avanços não apenas pontuais, mas espalhados ao longo de vários setores. E tudo isso está se concentrando principalmente na região de Donetsk. E é bastante provável que isso tenha relação direta com as tropas e o equipamento que foi liberado da frente de Kursk, já que não precisam mais combater lá. E agora, para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre uma questão importante relacionada a uma reunião na Turquia.
Segundo comentam diversas fontes russas e também meios de comunicação ocidentais, Putin não vai participar dessa reunião na Turquia. Essa é a informação até agora. Isso pode mudar, obviamente, mas é o que se sabe no momento. E, segundo o que disseram alguns assessores do presidente Volodymyr Zelensky, se Putin não comparecer, Zelensky talvez também não participe dessas conversas. Isso poderia fazer colapsar toda a iniciativa, porque a Ucrânia deixou claro que não está interessada em negociações indiretas, ou seja, entre chanceleres ou enviados especiais. Não seria esse o objetivo da Ucrânia. E, como comentamos antes, isso poderia fazer desmoronar todas essas negociações, o que seria bastante grave, porque essas conversas representam uma oportunidade enorme. Talvez não para negociar uma paz imediata, embora todos esperemos que sim, mas ao menos para abrir canais de comunicação direta entre Ucrânia e Rússia, entre suas lideranças. Se tudo isso falhar, será uma enorme perda. Agora teremos que ver o que Putin vai decidir. Se ele mesmo irá, se vai enviar alguém como Lavrov ou algum outro enviado especial. E, mais importante ainda, qual será a resposta da Ucrânia se a ausência de Putin fizer com que o governo ucraniano decida também não participar? Desde o começo deste conflito, algo que o presidente Zelensky tem feito repetidas vezes é chamar Putin para conversar. Ele tem insistido em um diálogo direto, cara a cara. Mas até agora, isso não foi atendido de forma favorável por parte do presidente russo. Vamos ver no que isso vai dar. Tomara que essa reunião aconteça. Na minha opinião, o melhor seria que ela ocorresse entre Putin e Zelensky. Mas, se não for possível, também seria positivo que acontecesse entre chanceleres, ministros das relações exteriores ou outros representantes. O importante é que essa reunião ocorra, porque, como já comentamos, mesmo que ela não leve a um sucesso imediato, embora todos desejem que sim, pelo menos pode abrir canais de comunicação, o que seria essencial e muito valioso para que se possa um dia chegar ao fim deste conflito. Mas isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham uma ótima tarde. E com sorte, nos vemos amanhã. Muito obrigado.